Olá, sejam bem-vindos. Este vai ser o primeiro episódio das conversas do Rato Rico. José, e nós convidámos-te por várias razões. A principal é que nós acreditamos que a tua história tem muito que podemos retirar como aprendizagem e como basicamente ajudar e agregar valor a outros atletas, a outros esportistas, a outros jogadores de futebol. Nós acreditamos imenso nisso e a partir de hoje vamos iniciar este conjunto de séries com um objetivo, que é com o objetivo de acrescentar conhecimento financeiro às pessoas que estão ligadas ao desporto, que estiveram ligadas ao desporto, ao mundo do espetáculo, porque, como tu sabes, o mundo do espetáculo, o mundo do desporto, o rendimento é muito variável. Existem bons momentos, maus momentos, e uma das coisas que nos levaram a chegar aqui e ter estas conversas é que, maioritariamente, as pessoas, os profissionais do futebol, os profissionais do desporto, ou da música, ou mesmo da televisão, passado 5 anos, um pouco menos, ficam a viver pior do que estavam antes de começarem as carreiras. Isso é um tema que nos preocupa imenso, mas sobretudo, por outro lado, acho que é uma oportunidade para melhorarmos e ajudarmos pessoas a melhorarem as suas vidas financeiras. E por isso eu hoje quero apresentar o meu convidado, José Soares, antigo futebolista, defesa central, conhecido por deixar quase os avançados vivos, conhecido também porque deixava tudo em campo. Eu acho que isso foi muito importante. Passou pelas camadas jovens do Benfica, fez um percurso sempre na liderança das suas equipas. Eu julgo que foste várias vezes capitão do Benfica e fora nas camadas jovens e depois também noutros clubes por onde passaste. Benfica, Famalicão, Desportivo das Aves, Alverca. Estiveste em países como Alemanha, França, Arábia Saudita, Catar, Índia e Espanha. Este senhor passou por aqui. Bem, eu sei que houve várias questões que ao longo da tua vida te acompanharam, da carreira desportiva. Vamos abordar uma parte da tua carreira que queremos te conhecer um pouco melhor. Quem é que é o José Soares? O que é que aconteceu? Como é que foi a tua vida enquanto também desportista? Mas queremos também perceber aqui um pouco e revelas o que quiseres, obviamente, mas também trocar aqui umas ideias sobre como é que a componente financeira foi-te acompanhando ao longo desta tua vida e como é que tu te sentiste muitas vezes, em vários momentos. E por isso eu acho que há vários momentos que te marcaram. Queria começar até por aí. Quando olhas para trás, José, quais é que foram aqueles momentos que te marcaram mais na carreira desportiva e que tu, hoje, quando olhas para trás, sentes que foram momentos-chave para o sucesso que tu tiveste, ou também chave no sentido de correram mal e não te permitiram levar para o nível seguinte? Boa tarde, Igor. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer não só falar contigo, mas partilhar também as histórias de vida, que são muito importantes. Eu costumo dizer aos meus colegas e amigos que a minha vida, pelo menos, já 5 livros não chegam para descrever o que já vivi, coisas boas, coisas más, como toda a gente. Mas isso é a vida de toda a gente, cada um tem o seu passado. É um passado que me orgulho. Sinceramente, eu mudava pouca coisa. Se o fiz na altura foi porque tinha convicção que estava a fazer o melhor para mim, mas temos que falar nesta parte financeira que nós no desporto, isto é geral, não só no futebol, mas em qualquer atividade esportiva. Nós não vivemos bem, nem muitas vezes nem sei se é respeito ou incapacidade para lidar com a parte financeira. Eu conheci de ambos os lados, conheci pessoas que não tinham capacidade para o fazer, outras que não tinham respeito. Eu acho que estás a falar a respeito do dinheiro, da sua parte financeira. Eu acho que o pessoal do desporto não tem muito destas duas partes, não tem respeito. Muitos não têm respeito e muitos não têm capacidade. Porquê é que achas disso do respeito? Respeito porque nós achamos que
talvez o dinheiro não vá acabar, porque achamos que, e nós sabemos e vemos o tempo a passar e muitas vezes pensamos, tenho um contrato de 3 anos ou 2 anos, até ganho bem, ganho 20 mil euros por mês, isto não vai acabar. E depois achamos que, mas se aquele dinheiro do primeiro ano nós queimamos o dinheiro literalmente, pensamos, ainda temos mais 3 anos. Mas a realidade é que há um ano que já foi, sensivelmente 200 e tal mil euros já foram. E depois vamos ver o que é que nós fizemos com os 200 mil euros, algo palpável. E depois começamos a pensar mais muitas vezes deitamos a cabeça na almofada e pensamos, peraí, foram 200 mil euros e eu nem sei onde é que eu gastei o dinheiro. Quando é que tu achas que fazes esse pensamento, estás a dizer, onde é que eu gastei os 250 mil euros? É durante aquele tempo ou é já depois quando terminas a carreira e começas a pensar que provavelmente agora esses 250 mil euros davam jeito? Quando é que é o momento em que tu realmente começaste a pensar que se calhar... É no final, normalmente são todos no final. É no final. Todos no final da carreira é que o pessoal pensa, ou então quando faltam 5 ou 6 meses para terminar a carreira e as coisas afinal não decorrem assim tão bem e as coisas não estão como tu sonhaste, porque às vezes é um bocado mais sonho, porque a pessoa pensa assim, peraí, eu tenho 4 anos de contrato, é o que o pessoal do desporto pensa, assim, eu tenho 4 anos de contrato, mas depois passam 2, mas já derreti os neste caso são 400 mil, ainda tenho mais 2, mas depois também como não és um bom gestor, nem tens afinal aquele respeito, nem ganhaste aquele respeito, pensas, não, ainda tenho mais um, não, este mesmo vou fazer assim, depois aquilo torna-se um ciclo vicioso, e quando vais ver, e tu também, há uma coisa, nós nunca pensamos no insucesso, ou no menos mal que poderá acontecer, o que nós pensamos é, tenho mais 2, se neste momento ganho 200 mil, as coisas vão-me correr bem, nunca pensas que as coisas podem correr mal, não vão correr bem, ao final ainda faço mais um, vou ganhar, normalmente não ganho mais, ganho 30, não vou ganhar 20. E às vezes as coisas mudam completamente de figura. E depois aí é que começamos a ver que começamos a querer ter respeito, mas sem dinheiro. Esse é que é o problema. Queres ter respeito e queres ser organizado, mas já não tens o dinheiro. Já não estás em fase de conseguires realmente te organizar. E depois tens outro problema ainda, é que estás habituado aos 20 mil por mês. Depois estás habituado a gastar, não é? A gastar. E és obrigado, e depois não tens de 20, entretanto, depois normalmente, às vezes há uma fase, como estás numa fase descendente ou numa fase não muito boa, se calhar não é muito fácil tu teres um contrato dos mesmos 20 mil euros, muitas vezes baixa muito. Até aí, para quem vive a 20 mil por mês, como é que passas a 5? Sim. Não, eu já ouvi casos e tu provavelmente conheces alguns destes casos, que alguns que até são teus amigos, que estamos a falar de passarem de 40, 50, 100 mil euros por mês para de repente terem 10 mil, 12 mil, 13 mil, a carreira está a acabar e depois é tudo muito rápido. Sempre que eu falo com jogadores e atletas e pessoas do meio destes meios em que ganhamos muito dinheiro rápido e depois queremos viver tudo muito rápido. É isso. Eu acho que há aqui uma questão muito importante e não sei se faz sentido, mas eu acho que uma carreira é muito curta, a maior parte das pessoas quer viver muito rápido. É isso. Mas depois não nos lembramos e os atletas eu acho que têm... E é normal, vamos ser pragmáticos, nós somos... Porque as pessoas ligadas ao desporto começam a ganhar dinheiro muito cedo quando são jovens. Então é normal que isto tudo seja muito rápido. Ganham dinheiro muito rápido, muitas vezes não têm tempo para aprender, para terem conhecimento, às vezes até mesmo em termos de escolaridade não conseguem estar no estudo e continuar a fazer este percurso, porque é muito difícil. As pessoas, ao contrário do que imaginam, para quem sabe que o esforço que é necessário para teres uma carreira desportiva e em simultâneo estás nos estudos é muito difícil, é muito desafiante. Hoje em dia é mais fácil, no teu tempo. Não é difícil. Eu lembro perfeitamente também do meu tempo, é muito difícil. Temos grandes dificuldades para fazer isto. As escolas não facilitavam, É muito complicado. Os treinos de manhã e tarde, por isso há aqui um conjunto de dificuldades. Mas aquilo que mais, por um lado, me preocupa e que eu acho que é possível é que muitos de vocês, e se calhar tu também, ganharam dinheiro suficiente para não terem que trabalhar mais na vida e conseguirem viver com 10 mil euros por mês para o resto da vida. E quando nós estamos a começar a carreira, ou quando estão no auge da carreira e a ganhar dinheiro,
não pensam nisto, que é, ok, eu quando terminar o futebol vou ter, ou quando terminar o desporto, ou quando terminar este filme, ou vou ter aqui 40 anos, 50 anos de vida. Esse pensamento é fundamental. Para quem, Mas ninguém tem. Ninguém tem. E é estranho. Ninguém tem. É muito estranho. Eu acho, por exemplo, eu às vezes falo e falo com o pessoal do futebol e há coisas que mudaram e melhoraram do nosso tempo para agora. Sim, há coisas claro. que melhoraram. Sim, as condições são muito mas melhores há hoje. algo que não melhorou. Foi esse pensamento em termos financeiros. Porque eu acho que é muito mais fácil, e eu falo por é a minha classe e nós somos jogadores para a vida toda. Fomos, claro. Não há ex-atletas. É mais não fácil nós vendermos, isto é triste o que eu vou dizer, mas é mais fácil eu conseguir vender um relógio ou um carro ou algo que não é assim tão importante para a vida de um jogador de futebol. É mais fácil do que eu entrar e dizer que quer fazer um acompanhamento um acompanhamento financeiro e dizer que tem que poupar se calhar 80% ou 70% do salário e depois do que resta aí pode fazer as suas extravagâncias. Sim. Eu acho que é muito mais fácil eu ter um stand de automóveis e entrar nos atletas vendes automóveis do que estar a vender o presente e coisas para o futuro que vão garantir a vida. Sim, portanto, é um bocado, isto não é entrar na cabeça muitas vezes de um atleta, e eu se calhar falo por mim também, na altura também fiz erros, toda a gente os fez, e sei que não sei explicar. Eu agora tenho 46 anos e acho isso um absurdo. Mas se calhar quando tinha 19 anos achava um absurdo virem ter comigo e quererem mexer no meu dinheiro. Sim, eu percebo, mas repara, às vezes não é. Eu acho é que há a maior parte não é só os atletas, aqui eu acho que a grande parte da população não tem conhecimento financeiro. Isto para mim é claro. Eu tenho feito milhares de reuniões, milhares de entrevistas, milhares de conversas. Estamos a falar de se calhar dezenas de milhares de pessoas e não interessa se é jogador, se não é. Eu estive reunido com administradores de empresas que, em teoria, em termos de formação académica têm mais, mas em termos de formação financeira estão quase ao nível, muitas vezes, dos atletas. Porque eu chamo a estas pessoas, e acho que os atletas vivem um bocado nisso, e os jogadores de futebol, aqueles que têm sucesso, porque a gente está a falar aqui de um nicho. Vamos ser muito objetivos. Há 10%, 12% ganha dinheiro, e muito dinheiro. Mas é a minoria. A minoria. O resto ganha dinheiro aceitável. Eu acho que é pronto para viver. O que tu disseste agora é isso. Não é? A minoria. É a minoria. É a minoria. É tudo igual. E o que eu uma vez estive com este... Estamos a falar de um CEO de uma empresa, de uma grande empresa que ganhava muito dinheiro. Estamos a falar de ganhar mais de 50 mil euros por mês. E ele estava-me a dizer que ele, na realidade, vivia numa gaiola dourada. Que é o quê? Ele enquanto trabalhasse, ganhava e vivia muito bem. Tinha os carros que queria, tinha as casas, não? Mas depois ia ter que vender tudo o que conseguiu construir para manter o estilo de vida para o resto da vida. E a dúvida dele era se já tinha dinheiro suficiente para conseguir. E o que eu comecei a perceber a partir daqui foi que, ok, não tem a ver com se és jogador de futebol, ou se és empresário, ou se és CEO de uma empresa, ou se tens um curso, ou se não tens escolaridade nenhuma, porque o conhecimento financeiro, ou o desconhecimento financeiro é transversal. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Qual é que é o peso da família? Quando vocês atletas começam a ganhar dinheiro, qual é que é o peso que a família tem, quer ou na gestão desse dinheiro, ou também a consumir algum desses recursos? E por isso a minha pergunta para ti era, olhando para isso, que peso é que isso teve na tua vida? Até que ponto, quem diz família diz amigos também, porque eu sei Sim. que essas pessoas tiveram na tua vida influência e hoje olhando para trás farias diferente. Como é que olhas para isso? Eu, no meu caso, nunca tiveram na minha família direta, os meus pais e os meus irmãos, nunca tiveram uma influência negativa. Os meus pais não têm formação para pegar no meu dinheiro. Há pouco falaste, e com toda a razão, os meus pais são pessoas de trabalho, são pessoas equilibradas e sobretudo são pessoas inteligentes. Eles nunca disseram, José, dá cá o teu dinheiro que a gente vai gerir e compra aquilo e compra outro e compra uma pastelaria e compra um restaurante. Eles nunca fizeram isso. A única coisa que eles me disseram sempre, desde miúdo, é para ter respeito pelo dinheiro. Mas eles não tinham formação para tratar do meu dinheiro. Nunca tive na minha família um gestor que diga... sem ser gestor. Sim.
um gestor, sem ser gestora, que queria pegar no meu dinheiro e queria investir ali ou ali. Nunca. A mim o que sempre me disseram, porque as pessoas não tinham... Isto chama pessoas inteligentes, que não tinham capacidade, a única coisa que eles diziam era: José, tem respeito pelo dinheiro. Ganhas X, poupa X. Foi sempre o que eles me disseram. Os meus conceitos, eu acho que esses conceitos são bons. Sim. Mas agora, se eu voltasse atrás, eu tinha alguém que me aconselhasse. Mas aconselharam-te durante a carreira em algumas áreas da tua vida ou não? Naquela altura não havia muito, sim, infelizmente não havia muito este vosso conceito. Não havia. Sim. O pessoal a querer, olha, faz isto, faz aquilo. Antigamente era mais, ou compras casas, ou então, e o pessoal que se aproxima muito do pessoal do futebol, ainda por cima dos clubes grandes, é mais pessoal de carros. Sim, é para vender coisas. É para vender coisas. É prazer imediato. Não é? Ou aquele prazer imediato. Nunca ninguém se aproxima. Para já, porque não é fácil. Sim. O pessoal tem pouca paciência. Sim. Mesmo às vezes. Sim, claro. O pessoal vai, depois ouve. Em vez de insistir, tens que ganhar uma certa confiança, porque isto tem um bocado a ver com confiança. Claro. Estás a mexer no linha do outro, ou estás a aconselhar coisas tão delicadas. Não é? Eu acho que isso tem que haver uma questão de confiança. E antigamente não havia muito isso. Agora ouve-se já o Sou faz falar, porque os jogadores, eu acho que o que melhorou foi, se calhar, a capacidade de alguns terem essa noção. Ter uma noção que é preciso um aconselhamento porque ganha-se muito dinheiro, os que ganham muito dinheiro, mesmo o que é que muito dinheiro é muito. Há uns que ganham 2 milhões, 3 milhões, mas há uns que ganham 10, 20, também o podem fazer. Claro, 10, 20 é muito dinheiro. É muito dinheiro também. É que eu acho que, sabes que há um problema que é as pessoas perdem noção do dinheiro. Eu acho que sim. Porque imagina, se alguém me dissesse que eu ia ganhar durante 15 anos 2 ou 3 milhões de euros durante a minha carreira, e estamos a falar de quem ganha, por exemplo, 10 mil euros por mês, é o que estamos a falar, 2 milhões e tal de euros. Eu achava que era muito bom. Eu assino por baixo. Tu assinavas. Assino por baixo. Mas depois, quando estamos a ganhar os 10 mil euros, nós achamos que, não é assim tão bom porque estamos a olhar muito, eu costumo dizer, estamos sempre a olhar muito, e se olharmos muito para o Cristiano, que ganha 3 milhões de líquido, obviamente que eu estou a ganhar muito pouco. É outro nível. E depois, o problema é que o Cristiano tem dinheiro, ou o Cristiano, e quem diz o Cristiano diz pessoas como o Figo e outros atletas profissionais que conseguiram construir carreiras espetaculares em termos de futebolistas, mas também em termos de carreiras enquanto empresários e montar uma estrutura. Tem uma estrutura a trabalhar com eles e para eles. Eu acho que, e sócios que são do business, uma coisa que me faz muito, que sempre achei estranho, era quando alguém abre um negócio com outra pessoa, mas que a pessoa não conhece o negócio, nunca trabalhou, e abre um restaurante, mas nunca teve agarrado a restaurantes. Na minha altura aconteceu muito isso. Não, e depois... Eu não fiz, mas muita gente, muitos jogadores faziam isso. O restaurante, que ou um bar, porque lá nas vistas é interessante, é sempre giro e bom copo à noite, e depois correu muito mal, a maior parte deles correram muito, muito mal. Muito mal, sim. Eu não me lembro de nenhum ter corrido bem. E mesmo a nível mundial, quando a gente analisa bem, há poucos atletas que conseguiram ter a carreira empresarial agarrada ao desporto com sucesso. Porque é estranho. Imagina, na NBA, por exemplo, estamos a falar também de rendimentos extraordinários, muito acima da maior parte dos jogadores de futebol até. Eles, ao fim de 5 anos, também voltam às origens. E isto quer dizer alguma coisa, e acho que devíamos todos olhar para isto numa perspectiva de isto não acontece por acaso, acontece por uma razão simples que acontece a todas as outras pessoas, que é desconhecimento financeiro. Completamente. E os atletas, eu acho que têm uma coisa espetacular, José, que é, têm a capacidade de comprar conhecimento. Eles não precisam de ter. Porque eu, quando quero, e o que eu faço, para quem não sabe, eu lidero uma empresa e eu fui contratar um CEO de uma outra empresa para gerir a nossa empresa, porque eu acredito que ele tem mais competências que eu naquela área. Eu não sei tudo. E por isso, como não sei tudo, eu recorri-me de pessoas com mais conhecimento que eu para fazerem aquilo que fazem bem. Completamente. Quer dizer, eu não vou pôr o meu pai a gerir uma empresa, ou a minha mãe, porque a minha mãe não tem conhecimento para isso. Eu não vou pôr... Eu olho para os meus pais, eles deram-me educação e ajudaram-me imenso, não é? Mas não podes fazer. Mas os meus pais não têm conhecimento financeiro. É a mesma coisa que os meus. Sempre me deram... Se eu lhes desse o dinheiro, o que é que ia acontecer? Respeito por isto, respeito por aquilo, respeito por outro, respeito pelo dinheiro. E depois, eu é que, na minha altura, também não via muito isso, eu é que tinha que decidir
há uns que se calhar têm pais economistas e não sei o quê, mas eu é que tinha que, a decisão tinha que ser minha de procurar. Antigamente não se nós nunca nos preocupámos muito com isso. Por exemplo, nós nunca nos preocupámos muito com a gestão do dinheiro. Tu nunca te preocupas muito com daqui a 3 anos ou daqui a 4 anos. O futebol é muito... inexplicavelmente. Eu agora acho isso uma coisa inacreditável. Mas, mas a nossa cabeça dos 20 é... Como é que tu explicas que tu com 17 anos ganhas 2.000 euros? E esses 2.000 euros dá-te perfeitamente para tu viveres. E depois fazes um contrato e ganhas 15, mas depois começas a gastar 10. Explica lá, como é que tu consegues. Não, e depois já não consegues viver com 10. Mas depois já não consegues viver com 10. Já queres tudo ao 13. Mas vivias bem com 2. Exato. Epá, eu às vezes começo a pensar isto e eu ia te fazer uma pergunta difícil, que era, lembras quanto é que foi o teu primeiro salário de sénior, quando chegaste a sénior? Tens alguma ideia? Não, lembro-me. Foi... Na altura eram 180 contos. 180 contos. No Benfica, quem não sabe, contos, qualquer coisa é mais ou menos 900 euros. 900 euros, quer dizer, que hoje não vale 900 euros, era muito mais que isso. Mas vivia bem. Vivias bem? Com casa, com a olha, quanto é que ganhavam os teus pais? Tens alguma ideia nessa altura, se calhar? Ganhavam o quê? 40, 50 contos? Eu acho que eu tenho 23. Não, estou a brincar. Não, os meus pais, sim, ganhavam menos que tu, ou não? Ganhavam menos que eu. Às vezes é o que os meus pais me diziam. Mas tu ganhas 180 contos. Os pais ganham não sei quanto. Portanto, isto dá para ti. Tem que dar para viver. A mim pagar. Não, 180 contos não são 180 contos. Porque o Benfica dava-me uma casa e pagava uma alimentação. Portanto, era 180 contos líquidos. Não te custava nada. Não, basicamente, só o custo que tu tinhas era as tuas coisas. As minhas coisas, sim. Eu acho que isso é muito interessante, porque assim, quando nós falamos isto, eu hoje tenho pessoas na equipa que infelizmente ainda, muitas vezes, e quando começam a trabalhar, estão a ganhar 1.000 e poucos euros. Sim, sim. E por isso, hoje em dia, se teu ordenado seria qualquer coisa, se calhar como 2.000 e muitos 3.000 euros, o equivalente a 2.500, 3.000 euros. Bem, é mais ou menos o que ganha hoje em dia um júnior com 16 anos, não é? À volta de 2.000 e tal euros, 3.000. E nós não percebemos muito bem... Mas tudo pago. Tudo pago. Por isso aquilo é free money, como eu costumo dizer. É dinheiro sem custo. E é estranho. E, por outro lado, é compreensível. Porquê? Porque como eu nunca vivi... Eu próprio, eu nasci em origens humildes e nunca tive a capacidade de ter uma vida com os meus pais. Eles ganhavam algum dinheiro, mas nunca tiveram uma grande vida. Então, quando o dinheiro começa-te a chegar, é normal que tu queiras ter coisas. Mas aquilo que eu vejo é que a melhor forma de ter coisas, e eu aprendi muito com alguns parceiros e sócios, eu gosto muito quando, por exemplo, eu tenho clientes que têm Porsches, mas que não trabalharam para aqueles Porsches. É o próprio dinheiro, os juros que ganham, que pagam os Porsches. Ou que pagaram-lhe as férias, que eles gastaram 100.000 euros em férias, mas não são eles que trabalharam. É os juros do dinheiro, é o rendimento do dinheiro que paga aquilo tudo. Quer dizer, eles estão a trabalhar, continuam a ganhar dinheiro, e o dinheiro trabalha para eles também. Basicamente eles trabalham e o dinheiro trabalha para eles. Uma coisa que eu te queria perguntar, que eu acho que era também importante, quais é que são as diferenças entre o futebol quando tu começaste e o futebol de hoje? Há muitas diferenças, vês muitas diferenças. Por exemplo, eu sei que tens um sobrinho que joga e está na academia do Benfica. Há muitas diferenças o teu sobrinho hoje na academia e quando tu estavas na academia? Há muita diferença. Fisicamente, por exemplo, em termos de infraestruturas, não tem nada a ver. Porque a minha academia era no estádio da Luz do Antigo, as condições eram muito boas, porque eram os melhores de Portugal, mas comparando, passado estes anos todos, estes anos 30 anos, não tem nada a ver. O que eles têm, eu às vezes falo com o meu sobrinho e digo, mas eles às vezes, se eu disser que nós não tínhamos telemóvel, que os meus pais ligavam para o centro de estágio e nós tínhamos que ir a correr, pegar no telefone, que não havia telemóvel, eles devem ficar. Mas que mundo é que eles viram? Isto não é da altura da pedra, era há 30 anos atrás. Não é? E o acesso a tudo. O meu sobrinho, por exemplo, eu tinha 14, 15 anos, que é a idade dele, eles têm tudo, têm patrocínios, têm... E tu só jogavas, não é? E tu sabes, nós só... Era o estilozinho, daquele estilozinho da altura,
e só jogávamos, e era o contacto direto. Sim. Era impensável nós imaginarmos que havia telemóveis num balneário. Era impensável. Mesmo os treinadores daquela altura, tu sabes, aquelas carcaças velhas era impossível deixar-nos com o telemóvel. Aquilo era um grupo, havia muito mais, falávamos mais. Eu às vezes começo a pensar, como é que eu me encontrava com aqueles meus amigos todos? Se não há telemóvel. Às vezes a pessoa pensa, mas existe. Antigamente eu acho que o espírito de grupo era muito mais forte. Antigamente tudo nos custava muito mais. Hoje em dia há tudo mais em excesso. Eu acho que eu sou a favor da evolução das coisas, mas nós também devemos dar valor ao contacto físico, ao falar, até o espírito de grupo. O espírito de grupo mexeu muito. Eu estava a ouvir no outro dia a questão dos almoços que se faziam e dos jantares, e agora há muito menos. Não há aquela interligação tão profunda. O João Benedito estava a falar sobre isso. Sim. E até achei piada uma história que ele contou sobre isso. Sim. Deixa-me fazer mais aqui, tenho aqui mais algumas perguntas para ti. Como é que a tua família ligou-se ao futebol? Porque uma das coisas que acontece, e eu tenho visto ao longo dos últimos anos, em termos financeiros, é que a família mais próxima de nós também habitua-se muitas vezes a viver num estilo de vida. Se nós ganhamos muito dinheiro, eles habituam-se a viver dessa forma, mas na realidade um dia eles vão ter que trabalhar e vão ter que descer ao nível que eles vão ganhar, ao nível que, imagina, as minhas filhas hoje vivem com o meu estilo de vida, não é? Mas há um dia que vão ter que viver com o estilo de vida delas, e quando começam uma carreira profissional ganham 800 euros, 1000 euros, 1100 euros. Um atleta hoje obviamente ganha mais, mas vai construindo família. Isso tem um peso muito grande na estruturação, isto é, a tua carreira, a família, porque eu sei que tu foste pai relativamente cedo. Isso também teve muito peso na tua vida e fez tomar decisões diferentes? Teve peso na minha vida. E mudou. Eu acho que na altura, nesta fase, tenho outra vida, já o casamento não é o mesmo, era outro. Eu acho que nessa altura da ruptura, isso, a família, tu falaste há bocado, a família influencia muito para o bem e para o mal. Se as coisas correm bem, se tu tens pessoas ao lado que vão contigo e que estão contigo sempre e que torcem para o teu lado e caminham na mesma direção, é fantástico, é fundamental. Mas se tu tiveres ao teu lado uma pessoa que se calhar torce contra e que dificulta a vida e que dificulta o teu dia-a-dia e investe mal o teu dinheiro e não te dá bons conselhos e não te aporta nada, sim. Isso eu acho que isso muitas das vezes é o fim, é o princípio do fim de uma carreira desportiva, porque depois tu vais para casa e há inúmeros problemas. Eu não estou a falar de mim, estou a falar do modo geral. Claro. Do modo geral. E achas que alguns atletas, eu não sei se isto é possível, mas que às vezes não têm a cabeça tão limpa porque têm questões financeiras e estão-se a debater com questões financeiras. Tu achas que isto existe no mundo do futebol ou não? Existe no mundo do futebol. Achas que eles às vezes vão jogar e estão a pensar que eu tenho que pagar isto e tenho que pagar aquilo e fiz coisas que se calhar estou com um problema? Existe porque tu, se praticas um desporto, o teu corpo, a tua mente, principalmente a tua mente, o teu corpo, tu tens que estar fisicamente e psicologicamente apto todos os dias para quando há o objetivo da semana, que são os jogos, estás bem. E se tu tens tantos problemas financeiros, não acredito que uma pessoa esteja bem e consiga ir para o campo e render a mesma coisa. Portanto, cada vez que vais para o treino, já não dormes bem. Logo aí é um problema. Depois, estás sempre a pensar na mesma coisa. Eu conheço vários casos desses, de pessoal que não conseguia dissociar uma coisa da outra, da parte financeira. É por isso que eu foco sempre. Ganhas muito dinheiro, aconselha-te com os melhores da parte financeira. Se és assim tão exigente, tu tens os melhores treinadores no futebol, tens os melhores preparadores físicos, tens dinheiro, ainda por cima esses jogadores de grande rendimento, tens os melhores treinadores, tens os melhores carros, tens os melhores preparadores físicos, consegues ter um PT nas horas, comes a melhor comida, também tens de ter o melhor pessoal para tratar da tua saúde financeira. Isso é fundamental. Eu às vezes digo ao pessoal, o pessoal fica tipo a olhar, às vezes ouvem-me muito a mim, porquê? Porque
eu sou jogador de futebol e posso-lhe contar, se calhar, vários erros que eu cometi, sim, que é perfeitamente normal, mas não cometi grandes loucuras, aqueles erros que eu ouço para aí. Mas eu acho que se tens dinheiro para ter os melhores em todas as áreas da tua vida, faz todo o sentido numa área que te vai beneficiar tanto, em termos de presente e de futuro, teres as melhores pessoas para te aconselhar. Não aconselho muito família, sinceramente, eu não aconselho. Eu percebo. Eu sinceramente não aconselho, porque é assim, nós temos sempre, eu por exemplo, eu preciso fazer uma casa. Há sempre um pedreiro na minha família, há sempre alguém que diz que sabe fazer casas. Se eu disser que preciso de um pasteleiro, há sempre alguém que sabe fazer bolos. Portanto, mas nem sempre essa pessoa está habilitada a fazê-lo. Portanto, eu acho isso, às vezes falo que as pessoas começam-se a rir, mas isso é assim, tens de dissociar uma coisa da outra. Tens de ter alguém bom, também não é os maus, também há os maus, sim, na parte financeira. Alguém bom, confiança, que trate da tua saúde, que te aconselhe. Isso é fundamental. Só assim é que consegues chegar ao campo e fazeres o que tens a fazer. Sabes que uma grande dificuldade que eu tenho tido é conseguir explicar, porque então há pessoas que há atletas que ganham muito dinheiro e nós temos algum trabalho. Eu comecei porque trabalhei com médicos e advogados e empresários e o nosso trabalho era construir riqueza para quando eles quiserem reformar. Basicamente foi assim que eu comecei, e depois quisemos estender isto ao mundo do desporto porque achamos que faz todo o sentido aproveitares a tua carreira para construires o resto da tua vida financeira, que é, acabas aquela carreira, mas a tua vida não acabou, porque só tens 30 e poucos anos, acabas aos 35, 36, 37, e quando eu estou a falar com os jogadores e a dizer às vezes, olha, eu consigo te ajudar a ganhar, a construir uma carreira, uma vida para lá da carreira, que vais ganhar 10, 15, 20 mil euros por mês para o resto da vida, o que eu acho estranho é que eles acham pouco dinheiro. Acho pouco dinheiro. Porquê? Porque estão habituados a ver com 100 mil, 70 mil, 80 mil. Mas há aqui um tema. É que eu enquanto, e é isso que é preciso começar a chocalhar aqui um bocado as mentalidades e dizer assim, eu quando estou a trabalhar numa profissão, eu ganho dinheiro daquele montante e posso ganhar muito dinheiro. Mas tenho que perceber que quando deixar de ser futebolista, eu vou ser ex-futebolista. Posso até ganhar muito dinheiro, mas corro o risco de acontecer o que acontece a 95%, se calhar até mais, dos futebolistas e dos atletas, que é, não há maneira de manter o estilo de vida. Não há maneira. É difícil manter o estilo de vida. Poucos mantêm. E por isso, às vezes é difícil explicar isto. Eu não sei como é que é de explicar. Porque a mim faz-me sentido que eu tenha uma renda vitalícia de 10, 20 mil euros por mês. Opa, para mim é um estilo de vida espetacular. Porque eu, em vez de olhar para mim, eu devia estar a olhar para os meus pais. Porque se os atletas olhassem para os pais e pensassem, espera aí, eu consegui construir, o meu pai vive com 1000 euros. Eu tenho casos, nós já falamos com alguns casos, em que os pais ganham 1500, 2000 euros, o jogador ganha 50 mil, 70 mil, por isso ele não pode olhar só para o rendimento dele, ele tem que olhar para onde veio, para a origem, e perceber assim, quando eu terminar, o que vai acontecer é que provavelmente eu vou fazer uma coisa parecida com aquela, e vou voltar a 1000 euros. E por isso 10 mil ou 20 mil já é muito bom, percebes? Eu acho que um dos problemas do pessoal da bola é que, e não estou a falar de futebol porque sempre foi a minha área, compra-se as coisas que se precisa e que não se precisa. Eu às vezes um amigo meu dizia-me, eu tenho não sei quantos pares de sapatos, mas tu só tens 2 pés. Eu dizia-lhe, como só tens 2 pés, para que é que tens 300 pares de sapatos? Tu não consegues, tu durante um mês não consegues calçar isso tudo. E ele ficava a rir e dizia, eu disse, sim, a gente, porque é que... É mindset. Eu, por exemplo, eu sinceramente, eu às vezes gosto de falar do meu exemplo, que fiz coisas boas, coisas más, nunca prejudiquei ninguém, e acima de tudo prejudiquei-me a mim. E as decisões que eu tomei não fui influenciado por ninguém. Fui eu que era consciente daquilo que estava a fazer. E muitas vezes filo inconscientemente, mas achava que aquilo era... Que era consciente e que era uma boa coisa. Era uma boa coisa. Portanto, eu às vezes... Nós compramos sempre o que queremos e o que não queremos só para trazer da loja. Eu acho que é um bocado assim. E o pessoal do futebol é muito assim. Porquê? Porque aquilo é dinheiro... Não é fácil, mas não, nós achamos que para amanhã, para o próximo mês já temos... continua a aparecer, né? Vai aparecendo e então queremos trazer tudo da loja. É um hábito que é completamente errado. Eu, por exemplo, às vezes dou um exemplo às pessoas e as pessoas dizem... Eu às vezes comprava coisas na Avenida da Liberdade. Não é? E neste momento
não vou à Avenida da Liberdade, sou sincero, não vou, porque acho uma perda de tempo. Vou à Primark, mas sou mais feliz agora do que era naquela altura, em termos de sinto-me muito mais realizado agora, apesar de na altura se calhar jogava no Benfica e jogava... E ganhavas mais dinheiro, mas neste momento sinto-me muito mais realizado naquela altura. Às vezes as pessoas me perguntam, porquê? Porque o equilíbrio do ser humano é saúde, trabalho, realização pessoal, é muita coisa. Não é só tens dinheiro. Eu conheço muita gente que tem dinheiro e compra os amigos. Claro. E não tem amigos. E não tem amigos nenhum. Na realidade não tem. Portanto, isto é muito importante. Isto de momentos de felicidade, eu não vou dizer que sou muito feliz, não digo sou tão feliz. Não, o que eu quero na minha vida é ter cada vez mais momentos de felicidade. Porque às vezes uma pessoa está chateada, está sempre a reclamar. Portanto, esse tipo de equilíbrio psicológico que o pessoal do desporto não tem. Há muita gente que não tem. Eu por acaso, eu conheci alguns que têm. Uma minoria, mas eu conheço. Há casos de amigos meus que estão bem e que sempre tiveram respeito, já se via na altura, compravam daqui, compravam dali, faziam aquilo. E se calhar essa parte descuravam completamente. E se calhar eram os totós da altura que agora... Sim. Olha, deixa-me fazer, temos já pouco tempo, eu queria fazer 2 ou 3 perguntas que são... Uma era perguntar-te sobre o teu filho, que está nos Estados Unidos, joga basquete. Como é que é a carreira dele? Como é que tu vês isso? Achas que tens ali um basquetebolista para a NBA? Não? Isso é que a gente precisa saber, que a gente precisa ter portugueses na NBA. A NBA, o meu filho mais velho, tem 22 anos, o Rodrigo, ele foi viver para os Estados Unidos com 3, e ele sempre ele já é americano, ele é um fã de futebol e de basquete. Mas como foi para os Estados Unidos e aí lá é bola na mão, ele começou a jogar basquete e joga bem, joga muito bem, é universitário, ganhou uma bolsa de estudo com todo o mérito lá nos Estados Unidos. Já vive lá há muitos anos, já vive há muito mais anos lá do que cá. Ele é português, ele diz que não recusa-se a ser americano, ele é português. Há uma coisa que eu gosto dos meus filhos, neste caso, os outros são muito pequeninos ainda, mas deste no Rodrigo, é extremamente educado e respeita aos outros. Portanto, é um ser humano fantástico. Eu já lhe disse como é que é. Os meus conselhos são estuda e joga basquete. Acima de tudo, tens que ser feliz, mas tens que ter um foco. O teu foco neste momento, a minha opinião, é quando estás no basquete, seres o melhor do basquete, quando estás nos estudos, seres o melhor dos estudos, e depois divertes e ser feliz. Isso é o mais importante. Agora, se vai ser um grande jogador ou não, eu não sei. Eu gostava que isso acontecesse, mas é o trabalho. Isto, às vezes as coisas parece que são muito mais fáceis e não são. Sim. Às vezes parece que são mais difíceis e não são. Acima de tudo, é que o mais importante é que ele seja feliz diariamente e que lute pelo aquilo que ele quer. Que ele acha que tenha objetivos. Sim. Agora, a gente não controla as coisas. Não sei se vai ser um grande jogador de basquete ou não. Eu gostava, tem muita qualidade, sim. É o talento, não é? Aquela questão entre o talento e depois conseguir pôr o talento na prática. Pois. Olha, e diz-me uma coisa, como é que é, e depois vamos terminar falando de uma coisa que é como é que é mudar a fralda a 2 gêmeos em simultâneo, e como é que é essa experiência de 2 gêmeos? Sim, gêmeos é complexo. É complexo. É difícil. Não é complexo. Um acorda, o outro chora, o outro... É difícil, mas o amor que eu sinto pelos meus filhos, estes gêmeos, e todos os dias me dão algo novo. Eu confesso que estava desabituado, porque o outro tem 22 e agora tive gêmeos, ainda por cima sou uma carcaça já com 46, mas é um espetáculo. Volta a fazer tudo novo. Madrugada, rebenta uma cabeça toda, muitas das vezes, que é verdade. E depois é um menino e uma menina, são lindos de morrer, todos os dias aprendo com eles, estão sempre, tem um humor, ela, a miúda, a Maria, tem um humor, é mais séria, para fazer rir é mais difícil. Ele é um sedutor nato, está sempre a rir para toda a gente. É uma experiência fantástica. Eu acho que eu fazia tudo novo, volto a referir. A parte dos gêmeos, fazias outra vez. Mas tem cuidado, é que mais gêmeos isso depois. Não, fazia não. Com estes. Só ficavas com esses, não queres mais. Mais gêmeos, houve 4, mais 2. Olha, e quero terminar fazendo esta última pergunta, que é, sendo um ex-futebolista, que eu acho que não há ex, continuas a ser, porque o futebol não vai sair nunca de ti.
isso moldou-te para... Agora só assisto. Exato, mas não, óbvio, também comentas, não é? Sim, na BTV. Na BTV, não é? E deixa-me dizer que acho que gosto muito de ouvir e tem sido... eu acho que tens levado, e é importante muitas vezes levar o futebol, o cheiro e o balneário para a televisão, isso é fundamental. Para partilhar a experiência, porque senão parece que é uma distância, ouve-se muitas vezes comentadores que é uma distância muito grande sobre a realidade e o que acontece realmente no campo. Porque tu sabes que jogaste futebol, que é o problema de eu dar a tática na televisão sem nunca ter jogado, é que depois há um problema. Eu começo a fazer o 4-4-2 e o 4-3-3, mas depois a bola mexe e os jogadores começam todos a correr e a gente não sabe. E eu se nunca joguei, aquilo baralha um bocado, não é? A gente sabe isso. 4-3-3, 4-4-4, as pessoas só falam nisso. Mas depois há um problema, que ela começa a mexer e os jogadores começam-se todos a mexer também, e depois há um problema grande. Que é para quem não sabe e nunca jogou, não sabe. Olha, se quisesses aqui para quem nos está a ouvir, sobretudo para os jovens esportistas, para os jogadores mais jovens, qual é que era o conselho que tu deixavas para estas pessoas e que para ti tinha feito mais sentido na tua vida? O que é que tu lhes queres dizer? Aproveita. Eu, em termos desportivos, é que sejam felizes todos os dias, em termos de treino, em termos de aprendizagem, em termos de companheirismo, sabendo que se demos o nosso melhor todos os dias, esta é a parte individual, se dermos o nosso melhor todos os dias, se dermos o nosso melhor, o coletivo vai ser mais forte. Eu acho que os miúdos hoje em dia dêem mais valor também ao contacto, ao almoço com o colega, ao falar com o colega, construir amizades dentro do... Agora ouve-se muito dizer que eu não vou ali para fazer amigos. Não, eu acho que isso soa um bocado mal no futebol. O futebol tem que haver companheirismo, se puderes ser amigo lutam todos os dias, estão juntos. Nós muitas vezes, claro, eles estão mais tempo com os colegas do que estão com a família. Portanto, saber trabalhar em grupo. Na outra parte, formação académica também, eu acho que é importante manter-se ativos academicamente, até onde for possível. O conhecimento não ocupa espaço. Eu acho que o pessoal, eu estou sempre a dizer aos meus sobrinhos e ao meu filho que sejam os melhores na escola. A escola é 3, 4 horas por dia, há tempo para tudo. Nestas idades há tempo para tudo. 3, 4 horas por dia, estudem, dediquem-se, aprendam, que aprender é tudo. Aprender é tudo. Chegam ao jogo, terminam o jogo, vão para o treino, sejam os melhores no treino. E outra coisa que têm que fazer, que isto faz parte da vida, é o lado financeiro. Eu estou sempre a dizer aos meus sobrinhos também, ganham 100, gastem 20. Poupem os outros 80. E se não souberem fazer, o que têm que fazer é procurem ajuda de alguém que o possa fazer. Alguém que seja... que faça o seu acompanhamento financeiro, que faça a sua literacia financeira, a sua educação financeira para aprender. E depois isto não é só para serem mais capazes de terem respeito pelo dinheiro. Portanto, eu acho que estas 3 vertentes, e divirtam-se e sejam felizes. Sim, há tempo para tudo. Claro que sim. Por isso que há tempo para tudo. Bem, José, muito obrigado por este Obrigado momento. Estas foram as conversas do Rato Rico, que foi o primeiro episódio com José Soares, um ex-futebolista, alguém que acredita, e eu também, que o conhecimento não ocupa espaço, e quanto mais conhecimento nós tivermos, mais fácil é de sermos felizes. E por isso, para quem está desse lado, muito obrigado. Até à próxima conversa do Rato. Obrigado, eu. Obrigado.